Olá pessoal! No vídeo passado eu expliquei sobre os dois tipos de teste, o teste da caixa branca e o teste da caixa preta. Hoje eu vou ensinar uma técnica que irá ajudar a analisar e selecionar os melhores valores para ser usado no teste da caixa branca. Como eu comentei no vídeo passado, o teste da caixa branca se preocupa com a estrutura interna do software, ou seja, sua lógica. Por isso vamos precisar do código-fonte do software que vai ser testado. Aqui está um exemplo. Este é o algoritmo conhecido como busca binária, que localiza um elemento dentro de uma lista ou um vetor. A primeira coisa que devemos fazer para analisar é converter o algoritmo para sua forma de fluxograma. Para facilitar nosso trabalho, vamos fazer esse fluxograma em forma de um grafo, formando o que chamamos de grafo de fluxo. Para formar esse grafo, primeiro vamos agrupar os comandos em diferentes blocos. O que vai limitar esses blocos são os comandos de decisões e repetições. Neste caso, o if e o while. Isso porque são nesses pontos que ocorre a divisão de fluxo. Agora, vamos numerar cada bloco criado, assim como os comandos que ocorrem decisões, e no caso das repetições, também numeramos a chave que fecha a repetição. Agora, para cada número, vamos criar o que chamamos de nó. Agora, ligamos cada nó com uma seta, que chamamos de aresta, de acordo com o fluxo que o algoritmo vai tomando. Aqui é o primeiro ponto de decisão. De acordo com a condição que está neste while, ele pode tanto entrar no bloco 3 ou pular para o bloco 10. Portanto, aqui existirão duas arestas saindo do mesmo nó, uma para cada possibilidade da condição, e isso vale para qualquer outro ponto de decisão. Mas vamos continuando. Agora que mapeamos o fluxo do algoritmo, temos que calcular a complexidade ciclomática do grafo, que não é nada mais do que a quantidade de possibilidades diferentes que o grafo tem de chegar até o final. Sabendo essa quantidade, temos uma quantidade exata de testes que temos que executar para que se verifique todos os fluxos que o algoritmo pode tomar. Para calcular é fácil. Pegamos primeiro o número de arestas e diminuímos pelos números de nós e adicionamos 2 no resultado final. Vamos calcular a complexidade ciclomática deste exemplo. Como vocês podem ver, o resultado da complexidade ciclomática foi 4, ou seja, temos 4 caminhos diferentes possíveis, que são 1, então vai para o 2, e se nessa decisão dar falso, vai direto para o 10. A segunda probabilidade começa no 1, então 2, e aqui vai resultar em verdadeiro, que levará para o bloco 3 e encontrará a decisão no 4. Assumindo que nessa decisão o resultado seja verdadeiro, então vamos para 5, então para 9, que é o final da repetição. Aqui vamos automaticamente para o 2, que deverá sair do loop uma hora e ir para o final, que é 10. O terceiro caminho segue o mesmo que o anterior, até a decisão do nó 4. Aqui vamos assumir que a condição foi falsa, que levará para a outra condicional no nó 6. Nesta condicional, assumiremos um valor verdadeiro, e o algoritmo irá para o nó 7. Então, irá para o 9, que retornará ao 2, e que uma hora deverá sair para o 10 também. O último caminho fará a mesma trajetória anterior até a condicional do nó 6, a qual pegaremos o caminho do falso. Este caminho levará até o nó 8, e seguirá para o 9, e finalmente voltará para o 2 e sair do loop indo para o 10. E assim, mapeamos todos os caminhos que o algoritmo poderá exercer durante a execução. Claro que numa execução, ele não necessariamente irá percorrer todos os caminhos que foram encontrados. Por isso, devemos encontrar valores que irão exercitar todos os caminhos, mesmo que precise de várias execuções. Para encontrarmos, devemos observar os valores dos quais podemos manipular, que nesse caso são os parâmetros do método, e principalmente as condicionais que existem no algoritmo. Vamos tentar deduzir os valores para o primeiro caminho. A condição do while é início menor ou igual a fim. A variável início sempre vai começar com 0, e isso é imutável antes desse laço ser executado. Já a variável fim dependerá do tamanho do vetor array, pois o mesmo sempre receberá o tamanho do vetor -1. Então, agora vem a hora da análise.
Para que a condição dê falso aqui no while, o valor de fim terá que ser menor que 0. O único caso que isso ocorre é se o vetor estiver vazio, pois terá 0 de tamanho e, consequentemente, terá o valor do fim igual a menos 1, realizando assim o primeiro caminho. Note que nesse caso, o valor a ser procurado não importa, uma vez que nunca vai ser consultado. Já no segundo caminho, quando chegar no while, para ser verdadeiro, basta ter um ou mais elementos para eventualmente chegar na condicional do nó 4. Vamos analisar esta condicional. Para essa condicional ser verdadeira, o elemento do meio do vetor deve ser igual ao valor a ser procurado. Tanto o vetor quanto o valor são manipuláveis aqui. Então, a variável meio depende do cálculo do nó 3, que buscará sempre o valor que está na metade dos valores das variáveis início e fim. Então, vamos fazer um vetor de 3 elementos, devidamente ordenado, já que a busca binária exige isso, como 1, 2, 3. Para esse valor ser verdadeiro, o parâmetro valor deve ser igual ao valor do elemento do meio, que nesse caso é 2. Claro que esses valores de parâmetros são exemplos e podem ser qualquer outro valor, desde que mantenha o padrão. Já o terceiro caminho acontece caso a condicional do nó 4 se torne falso e a condicional do nó 6 seja verdadeiro. Para isso acontecer, o valor procurado deve ser maior que o elemento do vetor do meio. Então, no meu exemplo, vou pegar um vetor que tem apenas um elemento e esse elemento vai ser menor que o elemento que eu estou procurando. Isso fará o caminho 3 se tornar completo. Já o último caminho é o inverso do anterior. Se o valor procurado for menor que o elemento do meio do vetor, a condicional será falso e percorrerá o caminho do nó 8. Então, no meu exemplo, eu manterei o mesmo vetor, mas modificarei o valor procurado por um valor menor do que está neste vetor. E então temos o último caminho encontrado. Então, esta foi a explicação da técnica que ajudará a executar o teste da caixa branca. Note que aqui eu não me preocupo tanto com o valor de saída, que é a preocupação da caixa preta, mas sim em percorrer todos os caminhos. Entretanto, se combinarmos com a caixa preta e se importar com a saída, temos uma forma bem eficiente de não só perceber um erro, mas como também saber onde este erro está ocorrendo. Entretanto, isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Então, se você gostou do vídeo, dê o seu gostei e compartilha. Qualquer dúvida, deixa seu comentário aí que talvez eu responda, ou então outras pessoas possam estar respondendo. Então, até mais!